Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Alexandre de Moraes marcou para o dia 22 de junho o julgamento do processo aberto contra o Bolsonaro após a famigerada reunião com embaixadores realizada em julho do ano passado no Palácio da Alvorada. Isso porque na tal reunião, o então presidente supostamente atacou o nosso processo eleitoral. Claro que, psicopata que é, o ministro da cabeça de ovo não iria perder a oportunidade de satirizar sua vítima, escolhendo para o julgamento justamente o dia 22. Se for condenado, Bolsonaro ficará inelegível por 8 anos, o que o tiraria do próximo pleito. Como a gente sabe, o PT há muito tempo aparelhou o judiciário e agora o foco é cooptar as Forças Armadas. E o pior é que vem obtendo êxito nessa nova empreitada. Atualmente, o alto escalão das forças já está tomado por generais que não passam de cadelinhas adestradas do ex-presidiário que tomou esse país de assalto. O general Estevão Teófilo, chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército e membro do Alto Comando, foi obrigado pelo comandante do Exército, que seguia ordens de Lula, a convidar militares chineses para participarem do primeiro Seminário Internacional de Doutrina Militar Terrestre. O convite, além de não estar previsto, foi contra a tradição do Exército para esses tipos de treinamentos. Quando o Lula colocou o general Thomas Paiva como comandante do Exército, este prometeu despolitizar a instituição, porém tem agido de forma subserviente à agenda política do governo, mesmo quando esta vai contra as políticas do próprio Exército. Semana passada, os comandantes da Marinha e da Aeronáutica prestaram continência para um narcoditador que é procurado em vários países por tráfico internacional de cocaína. E agora o Exército Brasileiro, que tinha uma parceria histórica com as Forças Armadas dos Estados Unidos, está fazendo operação conjunta com o Exército do Partido Comunista Chinês e com a Guarda Nacional Bolivariana do Nicolás Maduro. Bom, antes de nos aprofundarmos nesses dois assuntos, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, por conta da perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, meu canal continua desmonetizado. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. luiscamargopix, tudo junto, @yahoo.com. É só .com, não tem BR, e o Luiz é com Z. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 22 de junho o julgamento de Jair Bolsonaro. Em parecer enviado ao TSE, a Procuradoria-Geral Eleitoral defendeu a condenação de Bolsonaro. Para o órgão, o então presidente divulgou na reunião com 40 embaixadores informações inverídicas sobre o nosso processo eleitoral. No entanto, tudo o que foi falado na reunião foi baseado em fatos amplamente divulgados pela imprensa tradicional. No entanto, independente do mérito, durante a tramitação da ação, a defesa de Bolsonaro afirmou que o caso não poderia ser julgado pela Justiça Eleitoral. No entendimento dos advogados, o evento com os embaixadores foi realizado em 18 de julho, quando Bolsonaro não era candidato oficial às eleições de 2022 e o nome dele ainda não tinha sido aprovado em convenção partidária. Isso já seria motivo suficiente para anular o julgamento.
Afinal, não podemos esquecer que as condenações de Lula foram anuladas porque Fachin entendeu que era a vara de Brasília e não a de Curitiba que tinha competência para julgar o petista. Mas os nossos supremos não tomam suas decisões seguindo a letra da lei ou a devida jurisprudência, mas apenas e tão somente segundo seus próprios objetivos. E para estes, qualquer interpretação enviesada da legislação ou qualquer malabarismo jurídico é válido. Bom, mas além da suposta fake news contra o processo eleitoral, os ministros do TSE enxergaram na reunião com embaixadores um suposto abuso de poder político por parte do então presidente. Só que, de acordo com a Constituição, reunir autoridades diplomáticas é prerrogativa exclusiva do presidente da República. Sendo assim, quem de fato se reuniu ilegalmente com embaixadores foi Fachin, visto que esta não é uma prerrogativa da Suprema Corte. Cerca de um mês antes da reunião de Bolsonaro, o ex-cabo eleitoral de Dilma e ex-advogado do MST e atual ministro do STF se reuniu com embaixadores para exigir o reconhecimento imediato do resultado eleitoral, o que por si só configura crime de responsabilidade passível de um processo de impeachment. Bom, a grande verdade é que tudo está sendo friamente calculado para a inelegibilidade de Bolsonaro. Inclusive, Alexandre de Moraes esperou para marcar o julgamento somente após mudanças na composição do tribunal, pois os ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach, que eram mais simpáticos ao ex-presidente, foram substituídos por Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, nomes que foram indicados por Lula por influência direta de Moraes. Ou seja, além dos dois, o futuro político de Bolsonaro estará nas mãos do próprio Moraes, da Rosa Weber e do Benedito Gonçalves, aquele que recebeu tapinhas do Lula. Sendo assim, tudo indica que a inelegibilidade de Bolsonaro será mais uma missão dada, missão cumprida. Ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas enfim, vamos para o nosso segundo assunto. Na Venezuela, tanto Chávez, que era coronel do exército, quanto Maduro promoveram um verdadeiro festival de promoções e exonerações dentro das Forças Armadas do país, o que as deixaram com uma quantidade absurda de generais recebendo salários pornográficos. O resultado disso é que hoje as Forças Armadas não servem mais ao povo venezuelano, mas sim ao regime. Quem não se lembra daquele blindado passando por cima dos manifestantes? Temos que entender que para conseguir estabelecer em um país democrático um regime de viés totalitários aos moldes aí de Cuba ou Coreia do Norte, os agentes incumbidos desse objetivo precisam dispor de um exército armado. Afinal, não se extirpa uma democracia e toma o controle de um país inteiro, senão a força. Hitler contava com a SS, que era um exército paramilitar do Partido Nazista, antes de ser parte integrante do exército alemão. Fidel Castro não seria o dono de Cuba se não tivesse aliciado o exército da ilha para sua causa. Na Venezuela, como falei, as Forças Armadas foram gradativamente sendo cooptadas pelo regime. Mas aqui, nossas Forças Armadas nunca foram coniventes a investidas revolucionárias. O PT, o PSOL, o PCdoB, todos os partidos da esquerda brasileira nunca possuíram um exército paramilitar, assim como também nunca contaram com o apoio das Forças Armadas. Sendo assim, não poderiam, de fato, tomar o poder e estabelecer um regime totalitário à força. Em face disso, hoje a maior ambição do Lula é mudar esse cenário. Bom, ainda ano passado, quando ninguém sabia os nomes que comporiam os ministérios do governo, o primeiro-ministro a ser definido por Lula foi o da Defesa, José Múcio Monteiro, nome que desagradou a militância que esperava Nelson Jobim, mas que foi bem recebido pelos generais. O nome de Múcio veio justamente depois que a equipe de transição
conversou com aqueles que poderiam ser os possíveis indicados ao comando das Forças Armadas no novo governo. Nas primeiras semanas, Lula, como chefe das Forças Armadas, promoveu uma verdadeira dança das cadeiras em todo o alto comando. As alterações se intensificaram após os ataques de 8 de janeiro. Por exemplo, o general Thomas Paiva, que foi promovido por Lula a comandante do Exército no lugar do general Arruda, foi ajudante de ordem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por 6 anos e sempre foi tido no comando como quem mais entende de articulação política, além de ter claros posicionamentos de viés esquerdista. Inclusive, segundo a linha sucessória normal, Thomas Paiva não seria o próximo comandante, visto que ele era o terceiro mais antigo detentor das 4 estrelas. Antes dele estaria o general Valério Strumpf, mas que foi rejeitado por Lula, talvez porque não seria pau-mandado o suficiente como Thomas Paiva. Já em março de 2023, Lula indicou para a presidência do Superior Tribunal Militar o tenente brigadeiro do ar Josele Parente Camelo. Antes de ser ministro do STM, Camelo foi piloto de Lula e Dilma. O militar pilotava o avião presidencial durante os respectivos governos dos petistas. Logo que assumiu o novo cargo, o submisso Camelo disse que as Forças Armadas não são poder e que é importante para a manutenção do Estado de Direito que a decisão final em questões jurídicas seja apenas e tão somente do STF. Em uma entrevista para a CNN, o tenente brigadeiro de pantufas resumiu bem o quão baixo desceu o alto comando das nossas Forças Armadas. Percebe que o discurso golpista e antidemocrático, ele encontra eco ainda hoje dentro das Forças Armadas, mesmo após o 8 de janeiro, presidente? Olha, dentro das Forças Armadas, institucionalmente, não encontra eco nenhum. Os comandantes, o ministro da Defesa, todos, o chefe do Estado-Maior Conjunto, todos estão completamente aliados com o atual governo, cumprindo as suas determinações, os seus planos de governo, ajudando naquilo que é possível para cada um deles, e todos já readquirido total confiança do presidente Lula. Isso eu não tenho dúvida e já tive a oportunidade de testemunhar isso pessoalmente, conversando com o presidente Lula. Como você deve ter percebido, segundo Camelo, o ex-presidiário que ocupa a presidência da República pode solicitar beliscar a bunda dos milicos, que eles, em prontidão, baixarão as calças e ainda darão uma reboladinha. Em 2016, a Dilma, fazendo a interpretação da Constituição que coloca as Forças Armadas como poder moderador, tentou convocar os militares contra o seu processo de impeachment. Só que o general Vilas Boas, que era o comandante do exército na época, recusou qualquer tipo de ação. Aí eu te pergunto, e hoje, em uma situação semelhante, será que o general Thomas Paiva atenderia à convocação do Cachaça? Pessoal, se não fossem as mídias alternativas, estaríamos até hoje sendo manipulados pelo Jornal Nacional. Sendo assim, se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E se inscreva no meu canal no Rumble. A tendência é que, por conta aí da perseguição, todos os canais conservadores migrem para lá. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu!